Bom que você está aqui, que Deus ministre nossas vidas. E eu queria convidar você de imediato a quiser abrir a palavra de Deus. Nós vamos ler alguns versículos aqui, está lá no Evangelho conforme registrou João, no capítulo 6, versos 68 e 69. Diz assim: Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. De novo, Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Até aí. Deus abençoe esse texto em nossas vidas, a palavra do Senhor. É um capítulo longo aqui, para nós entendermos essa palavra aqui, essa resposta do apóstolo Pedro. Deixa eu apresentar para vocês um pouquinho o contexto. Mas o capítulo 6 começa quando Jesus vai anunciar o sermão e uma multidão se reúne, passa um tempo com eles. E aquele pessoal, o tempo foi passando, e aí o pessoal começou a ficar com fome, né? E aí agora não tem nada, estavam num lugar distante, não tem nada para dar de comer para as pessoas, como é que vão fazer? E conversa vai, conversa vem, e aí Jesus dá orientação, e aí descobrem lá que alguém tinha uns alimentos, pão e peixe, pouca coisa, e Jesus então orienta eles a sentar, fazer os grupos. E aí Jesus faz o que nós conhecemos, e acho que você também, o milagre da multiplicação, né? Quando Jesus então, de poucas coisas, um peixinho, um lanche de alguém, Jesus alimenta uma multidão, talvez, diz o texto, milhares de pessoas, né? Então, um lanchezinho, então, pouquinha coisa que alguém tinha. Isso aconteceu, está registrado ali nos primeiros versículos desse capítulo 6. A seguir, Jesus, então, depois de alimentar, despede a multidão, e Jesus, então, sobe o monte, e os discípulos atravessam o mar da Galileia, e tem uma tempestade, e eles estão lá na tempestade, e quando vê Jesus aparece caminhando sobre as águas, e aí eles estavam apavorados, e Jesus diz para eles: não tenham medo, eu estou aqui com vocês. E a tempestade acalma, e eles chegam ao final, à margem, seguros, lá na direção de Cafarnaum. Chegando naquela região, as pessoas que tinham sido alimentadas e tinham ouvido dos sinais, dos milagres de Jesus: vamos lá, queremos mais. Foi tão bom aquele pão, aquele peixe que nos saciou de uma forma maravilhosa. Vamos lá, que Jesus vai fazer milagre e nós queremos mais pão, mais peixe. E foram. Alguns pegaram seu barquinho, atravessaram e foram lá. Outras pessoas que tinham ouvido falar se reuniram lá, né? E então Jesus vai, a partir dessa reunião nova, lá em Cafarnaum, as pessoas, uma multidão de novo se reúne, e Jesus vai transmitir um sermão muito duro, pelo menos na ótica deles que ouviram. As pessoas ouviram o sermão de Jesus e não estavam entendendo, porque Jesus de forma transparente vai dizer para eles: olha, vocês estão me seguindo por causa do estômago, vocês gostaram do que eu dei de comer para vocês. Estão interessados não em mim, mas no que eu dei para vocês. Uma palavra dura, as pessoas estranharam a palavra de Jesus. O comentarista explica que quando Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida, vocês comeram o pão lá que eu dei, que eu multipliquei, mas eu sou o pão que desce do céu, eu sou o pão da vida. E eles não estavam entendendo, eles queriam pão, queriam comida, né? E Jesus quer mostrar para eles que comer o pão terreno sustenta a vida, mas por um tempo. Logo a gente precisa comer de novo, né? E a pessoa vai morrer mesmo que comer desse pão terreno. Mas receber o pão do céu, o pão espiritual que é Cristo, esse nos dá a vida eterna. É um pão que nos alimenta, um pão que é para a eternidade. E nesse sermão de Jesus, um sermão realmente, alguns atribuem como meio filosófico, mas Jesus está fazendo uma comparação e eles não estavam entendendo, talvez porque não queriam entender.
E Jesus vai dizer que eles precisavam comer da carne e do sangue dele. E eles, como assim? Vamos ser canibais? E eles não estavam percebendo que Jesus estava falando de forma figurada, referindo-se a ele, porque ele, espiritualmente, Jesus está se referindo, né? Até mesmo lá no capítulo 13 de João, Nicodemos também confundiu quando Jesus disse: é importante você nascer de novo. Como assim? Eu vou ir para o ventre da minha mãe nascer de novo? Não, se você nasce dos teus pais, você precisa nascer de Deus. E aqui Jesus também não é comer do corpo e do sangue, mas é se alimentar dele espiritualmente. E eles não entenderam e ficaram chateados com o sermão de Jesus. O próprio Senhor Jesus, lá no verso 63, ele vai dizer que a carne para nada aproveita, o Espírito é o que vivifica, o importante é o Espírito. E ele vai dizer que as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Em outras palavras, Jesus está dizendo, ao receber a palavra de Deus, né, ensinada pelo Espírito Santo, você está se alimentando de Cristo. Está se alimentando. Porque Jesus é a palavra, conforme João no capítulo 1, e ele se fez carne e habitou no meio de nós. A palavra de Deus. Então a conclusão era muito simples. Quando você recebe a Jesus Cristo, aliás, você recebe a Jesus Cristo na tua vida pela palavra, você entende a palavra, você entende que Jesus se tornou um ser humano, habitou no meio de nós, e ele espiritualmente alimenta a tua vida. Ele que te sustenta, ele que te dá a vida eterna. É esse pão que nós não somente comemos, um alimento, mas é um pão que nos dá a vida eterna e pela nossa ressurreição. Eu sou o pão da vida, Jesus vai dizer para eles, né? E Jesus também vai fazer uma comparação com o Antigo Testamento, com o maná, que o povo de Deus andou pelo deserto e não tinha o que comer, e Deus enviou o maná, que era um alimento que eles de manhã cedo eles colhiam na terra e faziam pão, né? Que Deus toda manhã, todo dia tinha o pão fresquinho, o maná fresquinho, o pão que veio de Deus, mas eles comiam e no outro dia eles precisavam de novo recolher. Mas eles morreram. Esse pão não sustentava, ele alimentava o estômago. Mas o pão da vida, que é recebido por nós pela fé, alimenta a nossa alma. Porque quem se alimenta de Cristo vive por Cristo. Nós só podemos viver em Cristo, por Cristo, nos alimentando de Cristo. Isso espiritualmente, né? A vida de Cristo, ela só é experimentada por você quando você se apropria pela fé. Jesus é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Porque não basta você saber que Jesus existiu, não basta você conhecer intelectualmente, não basta você ter o conhecimento a respeito de Cristo. É necessário ter intimidade com Cristo. Amém? Ter intimidade com Jesus Cristo. Jesus, então, ao falar sobre o pão da vida, ao falar sobre o maná, ele está dizendo que assim como ele, graciosamente ele alimentou eles, agora ele queria alimentar eles espiritualmente. Ele queria alimentar eles espiritualmente. Mas eles não quiseram. E eles ficaram ofendidos, vai dizer o texto, né? E não queriam mais andar com Jesus. A multidão rejeitou o pão da vida para a sua alma porque eles queriam pão para o corpo. Eu não quero ser de Jesus, eu quero as bênçãos de Jesus. E aquelas pessoas foram embora, porque eles não eram discípulos genuínos, eram temporários, estavam interessados em alguma coisa, voltaram para a sua vida antiga, né? Jesus, com aquele sermão, o único sermão, ele perdeu uma multidão. E diz o texto que ficaram só os 12. Só os 12. Só aquele grupo pequeno. E Jesus veio então dizer para eles, olhar para todo mundo indo embora. Uma multidão, muita gente indo embora. Muito duro esse sermão, muito difícil. Não entendi. Não vai ter pão hoje? Eu achei que ia ter. Algum milagre? Não, não tem.
Não quero mais, vou embora. Voltar para a sua religião, talvez antiga, para a sua vida antiga. E Jesus então agora está ele os 12, só. E Jesus se dirige a ele: vocês querem ir embora também? E aí Pedro dá aquela resposta que eu li: para onde nós iremos? Para quem nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. A primeira resposta aqui que nós vemos nos lábios de Pedro veio ao estilo de Jesus, né? Porque Jesus, quando alguém fazia uma pergunta, geralmente Jesus respondia com uma pergunta, né? Então, quando Jesus fez a pergunta, Pedro fez uma pergunta: para quem iremos nós? Pedro é um bom discípulo nesse sentido, né? Para quem iremos nós? Gente, nós vivemos assim como eles na época, né? Em nossos tempos modernos, mas as necessidades da alma das pessoas continuam a mesma. Os objetivos das pessoas continuam os mesmos. Não é tão diferente, ainda que a cultura mudou, mas as pessoas continuam com a sua alma, com a sua necessidade no seu coração, continuam as mesmas. Situações difíceis que eles passaram, nós também passamos. As pessoas passam dor, sofrimento, continua igual. Crises financeiras, falta de esperança, falta de propósito na vida. Pessoas que se desesperam, alguns até a ponto de pôr fim à vida. E Pedro vai dizer: para quem iremos nós? Iremos aos filósofos gregos, romanos, os líderes? Vamos nos tornar discípulos deles? Vamos deixar de ser teus discípulos, ser discípulos deles? Iremos então aos fariseus, aos escribas? Vamos sentar aos pés deles para aprender? Pedro está dizendo: não, nós não encontramos em Ti, Jesus, o caminho da felicidade. Nós queremos andar contigo, Senhor. Nós já tentamos no passado outros caminhos, outros livros, não deu certo. Vamos entrar no filósofo? Não. Nós encontramos em Ti e entendemos que seguindo a Ti nós temos a felicidade. Pedro está dizendo que nós, como servos do Senhor, nós como discípulos, o discípulo verdadeiro do Senhor, não tem para onde ir a não ser para Jesus, para os braços de Jesus. Eu não sei se você já passou na tua vida crises, né? Eu passei muitas crises na minha vida, já como cristão, como pastor, né? Passei por muitas crises pessoais, perseguições, lutas difíceis, momentos muito difíceis. Confesso que em alguns momentos pensei: será que tem outra saída? Não no sentido de abandonar Jesus, mas até mesmo em relação ao trabalho, profissão, digamos assim, né? Sou pastor, mas muitas vezes muito difícil. Eu acho que eu vou pegar um outro trabalho, né? Mas quando eu estava orando, quando eu estava lendo a palavra, o Senhor vem e ministra a nossa vida e mostra para ti: não, é esse que eu tenho para ti, esse é o caminho. Mas a tentação de seguir outro caminho, ela continua para todos nós. Porque todos nós passamos por lutas difíceis. E Deus quer sempre nos trazer de volta. E nós temos que correr para o Senhor. Para quem que eu vou? Para onde eu vou? Vou para os braços do Senhor. Vou para o aconchego do Senhor. Porque, queridos, não importa o tipo de pressão ou crise que você possa estar vivendo, não existe lugar mais seguro do que nos braços de Jesus. Não existe. É com Jesus. É com Jesus. Para onde podemos ir? Só há um lugar seguro, os braços de Jesus. Nós temos a quem recorrer em termos de aflição: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Vamos dizer assim, um pacote completo, um pacote premium, né? A Trindade, que nós podemos receber o nosso socorro. É o que diz o salmista no Salmo 46:1, que ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente, socorro que não nos falta no momento da angústia, da tribulação. Não nos faltará socorro do Senhor. Terá tribulação, terá angústia. Deus está dizendo isso. Mas o Senhor é o nosso refúgio, onde eu posso me refugiar. É a nossa fortaleza, onde eu fico firme. Ele me sustenta no meio da angústia, da tribulação.
A segunda lição nas palavras de Pedro é quando ele diz: nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. De novo, nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. A doutrina para eles, até o momento, discípulos ainda, eles não tinham entendimento ainda sobre a cruz. Nós temos, né? Olhamos por que Jesus morreu na cruz, mas eles ainda não tinham conhecimento, entendimento. Mas eles sabiam que Jesus era o Messias prometido, era o esperado por eles. Ele não era um mero homem, era o Deus, o Filho do Deus vivo, que se tornou um ser humano. Eles sabiam, Pedro está declarando isso. Pedro sabia que, e ele como porta-voz dos outros apóstolos, né? Pedro está dizendo: tu és o único Santo de Deus. Tu és o maior dos profetas, maiores profetas do passado. Tu és o Deus que se fez homem. Tu és o Cristo que esperávamos. Tanto que nós cremos em Ti, Jesus. Eu tenho crido. Eu tenho crido. Mas olhando o texto, parece que Pedro, além de dizer eu creio, ele vai dizer tenho conhecido. Além de eu crer, eu conheço. Eu não só creio, eu conheço, né? Tenho conhecido. Por quê? Porque Pedro, andando como apóstolo, andando com Jesus, ele via os milagres, viu o que Jesus tinha feito, como falei aí no capítulo 6, né, no início ali, quando Jesus multiplicou os pães. Então Pedro viu os sinais de Jesus. Pedro viu Jesus andando sobre as águas. Mas eu não somente creio, mas eu vejo. Eu te conheço. Eu vejo os sinais, as maravilhas que o Senhor faz. O Senhor que acalma a tempestade. O Senhor que dá vista aos cegos, que faz o surdo ouvir. O Senhor que ressuscita os mortos. O Senhor que transforma a água em vinho. Eu conheço isso. Eu conheço. Pedro diz: nós não apenas cremos, como somos testemunhas dos teus milagres, Jesus. Quando tudo à nossa volta, né, na nossa vida, algumas coisas parecem uma loucura, as coisas parecem que estão perdendo o controle. E nós, às vezes, não somos capazes de ver uma resposta ou uma solução para a situação. E talvez nós precisamos fazer que nem Jeremias, quando ele ensina e ele diz: quero trazer à memória o que me dá esperança, as tuas misericórdias. Sabe, queridos, que durante a minha vida, quando eu vou enfrentar uma luta, e enfrento lutas, todos nós enfrentamos, não? Você não está sozinho nisso, nem eu. E às vezes são lutas diárias, mas quando eu vou enfrentar uma luta, uma provação, uma dificuldade, eu trago à memória o que Jesus já fez na minha vida. Especialmente o dia que eu me converti, que eu conheci Jesus, quando eu tinha um vazio no meu coração, que eu não tinha esperança, que eu não, o que vai ser de mim, como é que vai ser a minha vida. E quando eu conheci Jesus, a minha vida passou a ter propósito. Tenho direção, eu sou amado por Deus. Então quando eu estou numa luta, eu sei em quem tenho crido. Eu conheço, eu tenho história com Ele. Nunca vi Jesus andar sobre as águas, é verdade. Os apóstolos viram ali naquelas vezes, né? Jesus não ficava andando sempre sobre as águas. Mas para aquele momento da fé deles era importante. Então para a nossa fé, para a tua fé, e eu te encorajo a buscar essa comunhão com o Senhor, e você vai ver o agir de Deus na tua vida. E olhe para o passado da tua vida e você vai ver Deus agindo, Deus te livrando. E às vezes, queridos, eu vejo a minha história, que antes mesmo de eu ser crente, de eu conhecer Jesus, eu vejo o cuidado de Deus, já Deus agindo na minha vida, porque Ele tinha um propósito na minha vida. Traga a memória, ou seja, lembre dos atos do poder de Deus na tua vida. Em tempos difíceis precisamos lembrar, nós não somente cremos no Senhor, mas nós conhecemos, né? Nós conhecemos aquele que tocou na nossa vida, que transformou as nossas circunstâncias, mas também a nossa história. Lembre dos atos do poder de Deus na tua vida. Traga a memória. E não só traga a memória os atos do agir de Deus na tua vida, mas olhe para a Bíblia registra o agir de Deus, e isso nos encoraja também de ver o Deus que eu conheço, é o Deus que você conhece. E nós, quando a gente compartilha na célula ou num encontro que nós falamos, Deus fez isso, eu estava orando, Deus fez...
a gente é um Deus vivo que está em mim, mas está ali também, glória a Deus por isso, não é? Então, nós conhecemos, mas outras pessoas conhecem. Deus mudou a nossa história e Ele vai mudar a história também de outras pessoas, amém? Vai mudar a história de outras pessoas que você conhece, da tua família, amigos. Deus é um Deus que ama essas pessoas, teus colegas de trabalho, aqueles que são difíceis de lidar, mas Deus ama com eles também. Que Deus leve a sua salvação a eles também. Por fim, Pedro ainda disse: só tu tens as palavras de vida eterna, Jesus. Só tu tens. As pessoas estão te abandonando, mas para quem nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Queridos, eles ainda não compreendiam plenamente as coisas. Eles não compreendiam, mas o que eles entendiam já era suficiente. Eles sabiam que Jesus dava a vida eterna. Isso é suficiente. Eu não sei muitas coisas. Eles, no contexto, eles não sabiam muitas coisas ainda. Jesus estava se revelando. Nós temos hoje a revelação. Olhamos para a palavra, conhecemos ali a revelação de Deus, mas eles ainda estavam conhecendo a Cristo. Mas o que eles conheciam já era suficiente. O Senhor tem palavra de vida eterna. E não somente que Ele tem a palavra de vida eterna, é que Ele tem o poder de dar vida eterna. Ele pode dar vida eterna. Ele pode dar vida eterna. Ele tem esse poder. Porque nós não alcançamos a vida eterna por esforço pessoal. A nossa vida eterna é alcançada, é dada por Jesus para nós. Quando nós depositamos a nossa fé em Cristo, Ele fez tudo por nós. E nós confiamos as nossas almas a Ele, confiamos a Ele a nossa vida. E nós não conseguimos alcançar a vida eterna. É Jesus que nos dá. É Jesus que nos dá. Queridos, às vezes nós estamos envolvidos com tantas batalhas nessa vida, que esquecemos do final, a vida eterna. Estamos às vezes tão mergulhados nos problemas do dia a dia, tão atribulados, cabeça quente, e ficamos tão ali que esquecemos de saber para onde estamos indo, que isso tudo é passageiro. As coisas boas são passageiras, os problemas também são passageiros, vão acabar. Eu gosto sempre de olhar para trás da minha vida e ver momentos difíceis da minha vida que eu venci com a força de Jesus, venci. E agora, em outro problema, com a força que Ele me dá, vou vencer. Mas às vezes nós esquecemos disso. Esquecemos que a vida é passageira, esquecemos do que Deus já fez na nossa vida. Esquecemos que, ainda que o Senhor esteja conosco todos os dias, como Ele prometeu, não é? Ele prometeu, mas não é aqui, na terra, não é agora que Jesus vai enxugar as nossas lágrimas e nos conceder a coroa da glória. É na vida eterna, conforme o Apocalipse. As situações, consolo, conforto de Deus que você vai receber quando você chegar no teu encontro com Ele. E você vai receber aquele abraço, aquele consolo tremendo, perfeito, aquele abraço maravilhoso de Jesus, que você já pode experimentar todos os dias, porque Ele está contigo. Não esqueça disso. Muitas vezes nós esquecemos que há uma esperança maior do que a esperança nas coisas aqui. Nós esquecemos que há uma herança maior do que as posses que temos aqui. É uma herança maior, como diz o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, quando ele escreveu: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, problema que enfrentamos, produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não tem como comparar o nosso sofrimento com o que Deus tem preparado, Paulo vai dizer. É incomparável o que Deus tem preparado para nós. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. São eternas. Há um hino antigo que um poeta escreveu, um hinário cristão, que dizia assim numa das estrofes: passarinhos, belas flores,
Quem vai me encantar? Ó, vão terrestres esplendor, não quero aqui ficar. O que o poeta estava dizendo é que às vezes nós ficamos deslumbrados com o que temos, com as coisas belas ao nosso redor, fazemos e sonhamos isto e aquilo, e isso nos faz perder o foco de para onde estamos indo, que não vamos ficar aqui. Não que não podemos ter uma vida boa. Sim, Deus nos abençoa, temos uma vida boa, glória a Deus, amém? Bem louvado seja o Senhor, obrigado Senhor por nos dar tantas coisas boas. Mas não é o nosso foco tem que estar no Senhor e para onde estamos indo. Talvez, como alguém escreveu dizendo que talvez seja por isso que Deus nos permite envelhecer, né? Porque quando nós vamos envelhecendo, nossos castelos de areia vão ruindo, porque a gente vê que o nosso tesouro maior não é aqui. Os nossos castelos vão ruindo. E a gente vai envelhecendo e vai vendo que tudo vai se terminando. Porque para que nós saibamos que só Jesus tem as palavras de vida eterna. Glória a Deus. Então, queridos, coloca os seus olhos onde Jesus está te levando. Pois só assim as dificuldades na tua caminhada, às vezes que é um deserto também, né? Não será pesado por nós, porque nós estamos olhando para aquele que nos sustenta, aquele que nos conduz. A multidão ouviu Jesus ao vivo. Ali, viu Jesus multiplicar os pães, os peixes. Ouviram Jesus da boca, as palavras de Jesus saindo da boca de Jesus, ao vivo ali, Jesus falando. E mesmo assim deram as costas para Jesus. Preferiram não dar crédito a Jesus. Acharam o discurso difícil. Jesus pergunta aos 12 então: quereis vós também retirar-vos? Quereis vocês ir embora também? A resposta de Pedro é a minha resposta a Jesus. Para onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde nós iremos? Para Jesus. Amém? Para o colo de Jesus. É tempo de ir ao encontro de Jesus e deixá-lo nos abraçar, nos consolar, nos abençoar. Porque não há outro lugar seguro nessa terra, nessa vida. Não há ninguém, nenhum lugar mais seguro do que em Jesus. A confissão de fé de Pedro é a minha confissão. Espero que seja a tua. Nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Cremos e conhecemos o Santo de Deus. E por isso eu trago à memória o que Cristo já fez. Eu trago à memória o poder de Cristo ainda atuando na minha vida. Porque a minha esperança está em Cristo. Só tu tens as palavras de vida eterna. Disse Jesus: de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Quando uma pessoa vai a Cristo, descobre que Cristo assume a responsabilidade de levar ela para a glória. Ele garante a vida eterna. Então, quando você vai a Cristo, Cristo assume a autoridade e a responsabilidade sobre você para a vida eterna. Amém? Foque no alvo. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós perdemos a esperança. Quando nós tiramos os olhos da palavra do Senhor, das promessas do Senhor, nós desanimamos. Mas conforme o autor aos Hebreus escreveu, e eu creio e eu desejo isso para você, quando ele diz assim: nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Em nome de Jesus. Amém.